Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a prova discursiva para o concurso da UFG, sobretudo aí para o cargo de assistente em administração. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, pois eu vou trazer muita informação valiosa nesse vídeo. Então vamos lá pessoal, eu estou com o edital aqui na tela, vocês estão vendo aí a parte da prova discursiva que começa ali no capítulo 8 do edital. Então, no subitem 8.1.2, ele fala que a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório visa avaliar o conteúdo técnico do cargo, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês gravem na mente de vocês. Ela visa avaliar o conteúdo técnico do cargo, ou seja, o que você vai ter que analisar? Quais são as atribuições do meu cargo? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Onde que está essa informação, pessoal? Está aqui no próprio edital, lá na descrição sumária das atividades, coisa que quase ninguém olha, né? Apesar de que assim, o assistente em administração é o cargo coringa, eu já falei para vocês, é o Severino, faz tudo, tá? Mas é importante vocês darem uma lida nessa descrição, porque o examinador, na hora de formular o tema da sua prova discursiva, ele vai analisar a descrição das atividades do cargo. Então ele vai ver qual atividade ali ele pode colocar que corrobora com o conteúdo programático específico, e a gente vai chegar nessa parte também, né? Porque a sua redação, ela vai ser uma redação técnica, né? Que vai abordar um tema dos conhecimentos específicos. Então, mas eu já queria falar essa informação para vocês agora, para vocês se atentarem que a ideia da redação aqui é trazer provavelmente uma situação de rotina do seu trabalho, algo que você possa aplicar os conhecimentos específicos em um caso concreto. Eu tendo a achar que vai ser algo nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então ela visa avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa. É lógico, né, pessoal? Você não vai escrever sua redação colocando gíria, escrevendo totalmente informal. Não. Registro formal, culto, né, obedecendo às regras de concordância, enfim, isso tudo aí você já deve saber, né? Ela vai valer 100 pontos, pessoal. E aí é a grande chave aqui do sucesso, porque, cara, 100 pontos é uma pontuação altíssima, é a mesma pontuação, é o mesmo peso que a prova objetiva inteira, tá? Então a sua prova objetiva vale 100, a sua redação também vale 100. O que a banca vai fazer? Ela vai somar essas duas notas. Então, a escala de pontuação nesse concurso, ela vai variar de 0 a 200. 200 é a pontuação máxima, porque você vai somar a prova objetiva, que vale 100, mais a prova discursiva, que vale 100, tá? E ela fala que será eliminado do concurso o candidato que não obtiver, no mínimo, 50 pontos. Aí, pessoal, se você fizer menos de 50 pontos na redação, você já está eliminado do concurso, tá? E essa prova vai avaliar serão duas avaliações. A primeira é a avaliação de conteúdo, e a segunda é a avaliação de domínio da modalidade da escrita da língua portuguesa, tá? Então são essas duas avaliações. A gente já vai chegar nessa parte dos critérios de correção, tá? Então a nota final da prova discursiva será obtida pela média aritmética das notas atribuídas na avaliação de conteúdo, acrescida da nota relativa ao domínio. Esse item aqui do edital ficou muito errado, né? Porque provavelmente isso aqui vai ser retificado, porque se você fizer a média aritmética, por exemplo, vamos supor que você tirou 80 na prova, na avaliação de conteúdo e tirou 20, né, na avaliação da língua portuguesa, você somar as duas e dividir por 2, cara, você vai tirar 50 pontos. 50 não, né? Aliás, é 60, né? Peraí, vamos direto aqui, ó. Então, 30, 30, 60 mais 20, 80, né? Então, 80 mais 100, 80 mais 20, 100. 100 dividido por dois, né? Então não tem como, cara. Esse negócio aqui ficou muito errado, né? Eu acredito que a banca deve retificar essa parte da média aritmética. Provavelmente vai ser o somar as duas notas, né? A nota, o máximo de 80 no critério do conteúdo e o máximo de 20 na língua portuguesa, certo? Tranquilo? Beleza. E aí, outro detalhe, esse item 8.5 ele é muito importante, ele fala
que serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estiverem classificados em ordem decrescente da nota obtida dentro do quantitativo, conforme o quadro a seguir. Felipe, o que é isso? Cara, isso aqui é cláusula de barreira. É o seguinte, você fez a prova objetiva, existe uma cláusula de barreira, ou seja, um limite de correções. Ele não vai corrigir a redação de todo mundo. Não basta você ir lá e fazer a pontuação mínima da prova objetiva. Não. Você, além de pontuar o mínimo na prova objetiva, que também é 50 pontos de 100, você precisa compor essa cláusula de barreira aqui. Né? A maioria de vocês é ampla concorrência, então serão 100 candidatos no máximo que vão ter a redação corrigida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão classificar todo mundo em ordem decrescente de notas, né? Até chegar na posição 100. O candidato que está na posição 100 é o candidato que estabeleceu a nota de corte, né? Então, todo mundo que empata com esse último colocado entra também. Então, naturalmente, não vai ser somente 100. Às vezes tem alguns 10, 20 empates ali na mesma nota, e todo mundo que empatar com esse candidato da posição 100 entra, tá? Agora, se você estiver fora desse limite, aí você já está eliminado do concurso, mesmo que você faça a pontuação mínima, tá? E pelas análises que eu fiz, tá? É bem provável que essa nota possa ser algo em torno de 70 pontos, tá? Para você ficar na posição 100 da ampla concorrência, provavelmente 70 pontos. Se você quiser saber notas de corte de negros, indígena, PCD, quilombola, ou para a cidade de Goiás também, assiste o meu vídeo que eu já falei sobre nota de corte, tá? Aqui é um vídeo mais geral, não vou ficar entrando muito nesse mérito, não. Mas para ampla concorrência, para ficar na posição 100, provavelmente de 70 a 72 pontos, tá? Essa é a minha estimativa. Ah, Felipe, você não está sendo muito modesto, não? Pior que não, cara, porque esse dado aqui eu analisei com base no concurso de 2023. Se você pegar a lista do resultado da prova objetiva e colocar até a posição 100, você vai ver que o candidato à posição 100 tirou 70 pontos, tá? Só que na época o concurso tinha mais vagas. Na época eram 39. Nesse agora são 18. Reduziu pela metade a quantidade de vagas. Provavelmente isso vai refletir na concorrência e como a concorrência deve ser um pouco, talvez vai se equilibrar, porque hoje vai ter muita gente interessada nesse concurso, talvez a concorrência vai ser bem parelha com o que aconteceu em 2023. Então a tendência é que se mantenha essa nota de corte em 70, uma variaçãozinha para cima de 72. Agora é lógico, né, pessoal, você não vai para a prova, eu quero, então minha meta é tirar 70 pontos. Não, pessoal, a sua meta é fechar a prova. A sua meta é ir para gabaritar, é fazer 90, 95, 85, tá? Porque se você coloca uma meta muito ousada, se você fizer menos do que aquela meta, beleza. Agora, se você coloca uma meta, por exemplo, a meta seria o mínimo para passar na prova. Aí você vai lá e tira menos do que o mínimo, você está fora do concurso. Então, não coloque isso como meta, coloque isso como o mínimo para você passar. A sua meta é sempre fechar a prova, beleza? Então, minha recomendação segura para você realmente ficar aqui nesse 100. Cara, tira acima de 80. Provavelmente você vai ter a sua redação corrigida. Certo, pessoal? Beleza? E aí, uma vez você indo para a correção, cara, o jogo fica completamente aberto. Por quê? A prova objetiva, pessoal, ela tem um componente que a redação não tem. A prova objetiva, ela faz todo mundo ficar em pé de igualdade, ter muitas notas iguais. Agora, quando sai a nota da redação, isso causa um desequilíbrio muito grande, porque há uma margem muito grande, né? Por exemplo, tem gente que está lá em cima que desce, né? E quem está lá embaixo que sobe, porque a redação ela tem uma variação muito grande de notas, tá? Então vai ter gente que vai tirar, sei lá, 90 pontos na prova objetiva e vai tirar, sei lá, 55 na redação. Certamente essa pessoa vai descer, assim, vai cair, né? Muito na classificação. Agora, vamos supor que você, mediano, tirou 70 e pouco, 75, 77 na objetiva e tirou 90 na redação, cara, você vai lá para cima, mesmo você não foi tão bem na objetiva, certo? Então, é isso aí, tá? Bom, vamos lá, vamos passar para frente. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, tá? A prova discursiva será composta por uma questão.
acerca de tema constante dos conhecimentos específicos. Cara, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é imprescindível você saber, tá? Ela vai abordar um tema dos conhecimentos específicos, tá, pessoal? Então, quais são os conhecimentos específicos do concurso, né? Então, você tem todos esses aqui, ó, são os conhecimentos específicos, tá? É o que está no seu edital, beleza? Ou seja, desses assuntos todos, a banca vai sortear um deles aí e esse será o assunto que vai ser a base da redação que você tem que escrever, beleza, pessoal? Então, é isso. Então, vai ser uma questão, tá? Eu vou mostrar uma questão padrão aqui para que você entenda como que a banca gosta de cobrar. Mais para frente a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu peguei um concurso aqui da Câmara de Anápolis para o cargo de assistente administrativo. Eu peguei uma questão discursiva que é uma questão que serve de referência para você entender como é que é cobrado esse tipo de questão, né? Beleza. E ela vai ter que ser desenvolvida em até 30 linhas. Então, no máximo 30 linhas. É o que eu já falei, né, pessoal? Tenta escrever sempre de 25 a 30, apesar de que o edital aqui não deixa claro se há um limite mínimo de linhas, tá? Ele não fala, mas eu não recomendo que você faça menos de 20, tá? Se você fizer menos de 20, certamente a sua pontuação vai ser baixa. Mas a minha recomendação pessoal, de 25 a 30, tá? Quando eu vou fazer provas, normalmente eu sempre tento chegar próximo do máximo. Eu sempre faço 28, 29 ou 30 linhas, tá? Essa é a minha recomendação para você escrever na sua redação. Se você conseguir fazer 30, show de bola. Mas, não, consegui fazer 29, tá bom também. Consegui fazer 28, beleza. 27, ok. 26, beleza. 25, ok. 24, vai lá, né? 24, 23, 22, 21... Agora 20 ou menos, cara, aí eu já acho que tá fraco. Aí realmente você talvez não vai ter a profundidade necessária, porque o próprio conteúdo, o próprio edital fala que ele quer avaliar se você conhece, se você tem domínio do assunto, se você realmente estudou. Então, não vai ser tema aberto, tá, pessoal? Antes que você me pergunte, vai ser um tema social, um tema sobre educação. Não, nada disso. É coisa técnica do cargo que você tem que dominar. Show de bola? Beleza, então. E quais são os critérios de correção da prova discursiva? Pessoal, serão 2 critérios. O critério 1, ele se subdivide em 3, e o critério 2, né, é um só. Então, o critério 1, primeiro vai avaliar o conteúdo, e esse é o critério mais importante da sua prova discursiva. Porque se você somar todos os critérios que estão relacionados, isso dá um total de 80 pontos. Então, o principal que o examinador vai avaliar na sua redação é o domínio do conteúdo, tá? Então, o conteúdo se divide em conhecimento teórico, que vai valer 30 pontos, argumentação vai valer 30 pontos, e a clareza na exposição, coerência e coesão textuais, 20 pontos. E o critério 2, que é a língua portuguesa, né, vai valer até 20 pontos, que é o uso adequado da língua portuguesa. Então, perceba, 80% da pontuação está concentrada no critério conteúdo, beleza? Domine o conteúdo, escreva, tenha repertório, desenvolva repertório, estude muito os conhecimentos específicos, não só para a prova objetiva, mas também para a redação, tá? A gente vai explorar um pouco mais a parte de que é cada critério aí, tá? Só reforçando que em caso de fuga ao tema, você vai zerar a sua redação, ou se você escrever com uma letra ilegível, pelo amor de Deus, vamos melhorar essa caligrafia, né? Se a sua letra é ruim, vai na papelaria, compra aqueles cadernos de caligrafia, vai melhorando essa caligrafia, porque hoje com a internet, com o computador, cara, a gente quase não está escrevendo mais, né? Quem já está fora do ensino médio há muito tempo, cara, provavelmente você nem está escrevendo muito. Então, treine, né, a sua caligrafia para que você possa escrever de uma forma legível. Quem vai corrigir sua redação é um ser humano. Ele quer pelo menos entender o que você quer escrever. Então, pelo amor de Deus, né, vamos escrever bonito aí, tá? E se você escrever com letra ilegível e fugir do tema, você vai zerar a redação. Tranquilo, pessoal? Então, de resto, outra coisa que aqui eu não falei, tá?
a prova tem um tempo de 4 horas e meia. A prova discursiva vai ser feita junto com a objetiva. Você vai fazer as duas no mesmo dia. E você vai ter 4 horas e meia para fazer as duas, tá? Então você vai ter um caderno de questões objetivas com 50 questões de 4 alternativas cada, tá? E você vai ter uma redação de até 30 linhas. Minha opinião, dá e sobra para você fazer tudo, pessoal. Dá e sobra. 50 questões não é muita coisa, tá? As questões da verbena são bem diretas ao ponto. Se você estudar certinho, você fizer o dever de casa corretamente, conhecimentos específicos e legislação e informática, você responde rapidamente, pessoal. Você não vai levar 40 minutos para responder essas 3 matérias aí, se você estudou direito, tá? Se você estudou, né? Se você não estudou direito, não é o caso. Mas se você estudou certinho, informática, legislação e conhecimentos específicos, você vai bater o olho na questão, é assim, vai ser assim, ó. Bati o olho, respondi. Bati o olho, respondi. Bati o olho. Você vai matar aquilo ali, talvez em meia hora, cara. Meia hora, 40 minutos, você mata aquilo ali fácil, tá? Estudando certo, o que eu tô falando, tá? Agora, você vai levar um pouco mais de tempo em português, porque aí português requer interpretação de texto, aí demora um pouco mais, tem que, né? Beleza. E vão ter vários textos para vocês analisarem, as 10 questões, tudo bem. E raciocínio lógico vai demorar também, né? Porque raciocínio lógico você tem que fazer conta. Então, também exige tempo. Então, talvez você vai levar aí, né? Talvez uns 30 para fazer português, as 10 de português, e talvez uns 40, 50 para fazer raciocínio lógico, né? E 30 40 para fazer o restante. Cara, ainda vai sobrar para você aí umas 2 horas para você fazer a redação, tá? Se você tirar esse tempo aí para fazer objetiva, vamos tirar aí, cara, 2 horas para fazer objetiva. 2 horas e meia que seja, tá? Ainda vão sobrar 2 horas para você fazer a redação. Cara, é mais do que suficiente, porque o certo mesmo é você fazer a redação em 1 hora. Você tem que ser capaz de fazer sua redação em 1 hora, exatamente, tá? Então, se você não tem prática de redação, comece já, cara, porque a prova tá marcada pro dia 28 de setembro, o tempo é curto. Se você não tá bem, se você não tá escrevendo, cara, comece agora, tá? Porque você só vai melhorar, você só vai conseguir chegar na prova se você tiver prática de redação. Se você não praticar, se você não pegar, sentar para fazer manuscrito, pelo menos 2 ou 3 redações, pessoal, chegou na prova, você vai travar e você não vai sair do lugar. E aí você vai olhar o cronômetro, o fiscal vai estar lá colocando o relógio. Quando você for ver, cara, você não escreveu um parágrafo, já passou 2 horas, você tá ali tentando escrever um parágrafo, e você levar 2 horas para escrever um parágrafo. Então, pelo amor de Deus, cara, não façam isso. Não deixem chegar nesse ponto, tá? A hora de você errar, a hora de você falhar é agora. E aqui nesse vídeo, a gente ainda vai chegar lá, eu vou ensinar vocês a como corrigir sua redação, enfim, a gente vai explorar bastante coisa aqui, fique tranquilo, tá? Esse vídeo vai valer muito a pena. Bom, vamos lá então, pessoal. Agora eu vou falar sobre como você vai tirar nota 100, né? Na redação, como é que você vai se planejar, se organizar para que você possa atingir aí uma pontuação máxima nessa redação desse concurso. Pessoal, bom, primeiro ponto, né? Você tem que entender o edital, cara. Tudo isso que eu vou trazer nesse manual aqui é com base no edital. Eu não tirei da minha cabeça, eu tirei do edital. Eu estou só traduzindo o que está no seu edital, que era algo que você deveria fazer, mas tudo bem, eu estou fazendo isso por você, mas é tudo com base no edital, certo? Primeira coisa, pessoal, você vai compreender os critérios de correção. Lembra que eu mostrei para vocês o quadro 6, que é esse aqui? Então, você tem que compreender os critérios de correção, porque são os critérios de correção que vão dizer para você o que você deve fazer na sua redação, né? Porque, beleza, eu vou escrever o que na minha redação? Qual que é o meu objetivo da minha redação? O seu objetivo na redação é mostrar conhecimento para o examinador, tá? Pelas notas que ele colocou aqui, pela distribuição da estrutura dos critérios, tá claro que ele quer que você conheça o conteúdo, tá? Então, a sua redação vai valer até 100. No critério 1, que é o critério de conteúdo, que ele se subdivide em 3, né? Então, primeiro tem o conhecimento teórico, que é o quê? Avaliar o conhecimento do candidato sobre o tema abordado. Então, como é que ele vai avaliar o conhecimento sobre o tema abordado? Verificar se você conhece de fato.
Então, se ele perguntar, por exemplo, me cite aí 4 ferramentas do planejamento estratégico, que são muito úteis na administração. Beleza. Se o candidato souber elencar, por exemplo, análise SWOT, um Balanced Scorecard, tá? Ou vamos supor que seja uma ferramenta da qualidade. Vamos supor que ele coloque lá, por exemplo, o ciclo PDCA, que ele consiga colocar, por exemplo, reengenharia, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa. Bom, o candidato, o examinador já vai olhar e falar, opa, esse cara conhece, tá? Mas também não basta saber o nome das ferramentas, você vai ter que saber descrevê-las, saber escrever isso em forma de parágrafo, tá? Então não é só saber, mas isso já te, né, coloca na frente da maioria, tá bom? O segundo critério aqui do conteúdo é a argumentação, que é o que? Tem o objetivo de avaliar a capacidade do candidato de selecionar e apresentar argumentos adequados, assim como a boa qualificação desses argumentos para a abordagem do problema apresentado, beleza? Então, na argumentação, você vai selecionar e você vai apresentar esses argumentos. O que é um argumento, pessoal? O argumento é quando você quer convencer alguém de algo, beleza? Então, argumentação é isso. Quando você for escrever sua introdução, você vai colocar a sua tese. A tese é aquilo que você acredita, é aquilo que você defende. E na argumentação que você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, é onde você vai, por meio de uma análise técnica, com base em conhecimento, você vai mostrar para o examinador, você vai convencer o examinador de que a sua tese é verdadeira, tá? E você só consegue convencer alguém de algo, né, principalmente em uma redação de concurso, se você tiver argumento de autoridade. Se você trouxer conceitos validados pela literatura, pela doutrina, né? Então, você tem que ter conhecimento, principalmente, né, daquilo que é mais cobrado, assim, o que a banca normalmente está cobrando, né, nas últimas provas. Eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos mais importantes ali, quais são as disciplinas mais importantes que vocês têm que ter atenção. Mas você tem que demonstrar para o examinador, eu conheço disso aqui, eu estudei isso aqui, tá? Então, é isso aí. Clareza na exposição, então isso tem a ver com a coesão, a coerência entre os parágrafos, né? Usar bem os conectivos, não deixar ideias soltas, não deixar parágrafos sem relação com o parágrafo anterior, sempre dar continuidade. O seu texto ele tem que ser fluido, ele tem que ser contínuo, ele tem que ter coerência, ele tem que ter início, meio e fim e tem que estar concatenado, bem amarrado, tá? Você só consegue amarrar esse texto com os conectores, tá bom? Então você tem que saber usar bem isso aí. Beleza, o critério 2 é a língua portuguesa, que é o critério com a menor importância, né? Que aí no caso é o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, saber a gramática normativa, saber escrever com boa concordância verbal, concordância nominal, né? Pontuação, vírgula, tá? A parte de ortografia, né, acentuação gráfica, tome bastante cuidado, tá? Separação silábica, sempre que você acabar a linha, né, colocar a separação silábica correta, né? Então tudo isso aí tá dentro aqui da parte do português, tá bom? Então serão esses critérios aí avaliados. Bom, sobre o conteúdo programático, né? Basicamente, pessoal, eu dividi o conteúdo programático em eixos temáticos, porque o seu conteúdo, apesar de não falar, mas ele praticamente, cara, ele fala de várias disciplinas aí, ó. Administração geral, administração pública, gestão de projetos, AFO, direito administrativo, auditoria governamental, até isso tem, tá? Ética no serviço público, ARM, que é a administração de recursos materiais, arquivologia e redação oficial. Esses são os principais, são os eixos temáticos, né, do seu edital, do seu conteúdo específico. Então, você tem que se familiarizar com esses conceitos, classificações, leis e artigos relevantes. Beleza? Então, já aproveitando aqui para falar sobre os eixos temáticos, né? Os principais, pessoal, aqueles assim que tem uma chance gigante de cobrança na sua prova com base em observação, pelo que eu vi, tá? Administração geral,
que são os tópicos, os blocos 1, 2, 3, 4, 11.2, 20.2 e 21, tá? Que é conceitos básicos de administração, PODC, OSM, gestão por processo, melhoria contínua, cara, isso aqui, inclusive, foi isso que caiu no concurso da Câmara de Anápolis, tá? Caiu sobre ciclo PDCA, que está dentro de melhoria contínua. Então você tinha que saber sobre o ciclo PDCA. Eu vou mostrar para vocês essa questão, tá? Áreas funcionais, comunicação formal e informal, atendimento ao público. Então, por exemplo, a aula que eu gravei gratuita sobre conceitos básicos de administração, cara, naquela aula eu falei muita coisa que pode ser objeto de tema da sua redação. Quer ver um exemplo? Análise SWOT. A UFG não gosta não, ela ama análise SWOT. Pode estar na sua prova? Pode estar na sua prova. Tem uma chance gigante. Balança de scorecard. Pode cair na sua prova? Muito. Mas com força, tá? Mas com força mesmo. Tá dentro de quê? Tá dentro de administração geral. Melhoria contínua. Cara, a banca pode cobrar uma ferramenta da gestão da qualidade? Pode. Ciclo PDCA, reengenharia, pode cobrar Pareto, GUT, pode cair, sei lá, Ishikawa, beleza? Tem muita coisa que ela pode colocar dentro aqui desse eixo temático, beleza? A chance é altíssima, pessoal, de cobrança, tá? Outra parte importantíssima, administração pública. Cara, princípios da administração pública, o LIMP, que está no artigo 37 da Constituição, chance gigante de estar na sua prova, tá? Pode cair? Pode. Administração direta e indireta fundacional, também. Governança, governabilidade, accountability, transparência pública, isso aqui não cai não, velho. Isso aqui despenca com força nas provas da verbena, tá? Então, esses dois blocos somados, eu diria que assim, cara, se eu tivesse que apostar, assim, firme, vai ser aqui, cara. O tema da sua redação vai ser aqui. Vai ser alguma coisa que tá aqui dentro. Porque eu observei as questões anteriores. Eu percebi que, principalmente as mais recentes, a banca tá batendo nisso, cara. É conceito de administração, de TGA, administração pública, os conceitos de governança, accountability não cai, despenca, transparência não cai, despenca. Então, cara, estude muito bem esses blocos aqui, ó. Bloco 1, 2, 3 e 4, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, esses aqui do seu edital, beleza? Ó, a parte, né? A parte de o 6 e o 7, o 6 e o 7, tá? O 6 e o 7 também é importante. Ó, que mais? O bloco 8.1, beleza? 8.1, que é o governança, governabilidade, accountability. Show? Então esses blocos aí, cara, são fundamentais para você, tá? Os demais, eu já acho que a chance é menor, tá? Alguns eu classifiquei como muito baixa, outros como moderada, outros como mais ou menos, tá? Então vamos lá, ó. Gestão de projetos, eu acho muito baixa, quase não tem questões discursivas da verbena. Ah, Felipe, onde você acha essas questões discursivas? Pessoal, no TEC Concursos, tá? Lá no TEC não é só filtro de questão objetiva. Tem o filtro de questões discursivas também, tá? Esse filtro eu fiz para você, coloquei na tabela aqui. Se você for meu aluno, você vai ter acesso. Olha só, você clica aqui, ó. Eu mesmo gerei para você esse caderno de questões discursivas. Aqui só tem questão discursiva, ó, no TEC Concurso, tá bom? Então, para cada eixo temático, eu gerei um caderno diferente para você ver o que a verbena já cobrou nas suas provas, tá bom? Então, aproveite, seja meu aluno, link na descrição, 30% de desconto, não sei até quando eu vou manter esse desconto, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, essa parte aqui é fundamental, tá? Então tem os cadernos que você pode olhar as questões. Eu tenho também os temas inéditos que eu desenvolvi para vocês. Eu desenvolvi um tema inédito para cada assunto do seu conteúdo. Então tem 25 temas inéditos para você poder fazer, poder escrever sua redação, tá? E tem os filtros aqui que eu coloquei das provas anteriores, que vai te ajudar bastante também, tá? Então, retomando aqui, gestão de projetos, acho chance baixa. AFO, acho a chance baixa porque a AFO, normalmente ela cobra na prova discursiva para contador.
tá? Cargos de contador. Para assistente em administração, eu não vi nenhuma questão de AFO. Pode ser que caia? Pode ser que caia, pessoal. Aqui é uma análise puramente da estatística do histórico, tá bom? Direito administrativo tem uma chance? Aqui já tem uma chance maior, tá? Que a parte de lei de licitações, lei 812, lei de acesso à informação, lei de improbidade, isso pode cair na sua prova? Pode, tá bom? Mas a chance é menor do que administração geral e pública, obviamente. Auditoria, governamental e controle, chance baixíssima, não vi nenhuma questão disso para vocês. Ética no serviço público também baixíssima. ARM, aqui é uma chance moderada, porque a ARM tiveram questões, se você pegar concursos de 2019, 2018 para trás, você vai ver que caiu algumas questões de ARM, tá? Mas não é muito comum, principalmente nas provas mais recentes da verbena, então a chance é um pouco baixa, tá? Arquivologia é baixa também, redação oficial também é baixa. Então, se eu tivesse que apostar, o seu tema vai estar aqui dentro, beleza? Só isso aqui já vale o like, né, pessoal? Então, pelo amor de Deus, me dá o like aí, porque eu fiz essa análise minuciosa, analisei questão por questão para trazer esse levantamento para vocês, pessoal. Bom, compreensão, né, do conteúdo programático dos conhecimentos específicos, então você já sabe, né, todos os assuntos dos conhecimentos específicos podem ser abordados, mas eu elenquei aqui, né, o principal é a administração geral e pública são os mais quentes para a sua prova, beleza? Prática da redação, né, sempre faça redações em até 1 hora, tá? Esse é o padrão para você fazer sua redação. Analise as provas anteriores, então eu deixei os filtros do TEC justamente para que você veja o histórico para cada eixo temático ali, para cada assunto, né? Então eu coloquei aqui, ó, cada eixo temático tem o seu caderno de discursivas. Show? Beleza. A estrutura, qual que vai ser a estrutura que você vai usar? Cara, 4 parágrafos, não inventa, tá? É 4 parágrafos que você vai usar na sua redação, tá? Então, eu vou trazer aqui esse tema que foi cobrado na prova da Câmara de Anápolis. Então, ele fala o seguinte, ó. Olha como é que ele trouxe a questão para você entender como que deve estar na sua prova. Na função de assistente administrativo, ó, perceba, ele já está falando do seu cargo, ele está sendo específico do seu cargo. Você foi designado com a responsabilidade pelo planejamento e organização de coleta de dados para a elaboração de relatórios estatísticos, planos e programas. Diante desse desafio, torna-se imperativo introduzir melhorias contínuas, olha só, melhorias contínuas nessas atividades. Tá na prova, cara, já circula isso aqui, tá? A partir do caso apresentado, explique como a aplicação do ciclo PDCA pode ser fundamental para aprimorar o processo de coleta de dados e elaboração de relatórios. Logo após, elabore um plano prático, destacando ações concretas que poderiam ser implementadas para otimizar o processo, considerando os princípios do PDCA. Então imagina, se você tivesse na sua prova e caísse esse tema aqui, como é que você ia escrever? Como é que você ia começar a escrever? Então, por isso que eu falo, aqui, ou você sabe ou você não sabe. Não tem encheção de linguiça. Se você não estudou ciclo PDCA, você não vai nem saber sair do lugar aqui, cara. Por isso que eu tô falando. Tem que dominar o conteúdo, beleza? Dicas práticas, eu queria chegar muito nessa parte, né? Dicas práticas para você responder essa prova. Quando você receber autorização do fiscal para iniciar a prova, né? Ou seja, você está lá, você chegou na sala de aula, na sala de provas, né? Você está na sua carteira lá, beleza. Aí você vai estar com a prova objetiva provavelmente já virada, né? De cabeça para baixo. E aí na hora que der o horário certo de iniciar a prova, certamente ali, umas 2h10 da tarde, não sei, 15h10 da tarde, não sei que horas a verbena vai começar essa prova, né? O fiscal, né, vai apitar. Comece a prova, boa sorte, não sei o que, parará. Beleza. Na hora que você abrir o caderno, cara, a primeira coisa que você vai fazer é começar a prova objetiva? Não, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é ir lá na última folha, ler o tema da sua redação. Por quê? Porque você já precisa ir pensando, raciocinando o que você vai escrever na sua redação, tá? E é o que eu coloquei aqui. Então, já vai direto pro tema.
comece a pensar no que vai escrever, mas não comece a sua redação nesse primeiro momento, tá? Você não vai já sair escrevendo a redação. Não, calma. Respira, relaxa. Primeiro passo, pessoal, que vocês vão fazer quando você lê o tema é você montar o seu brainstorming. O que é brainstorming, Felipe? Chama-se tempestade de ideias. É você, cara, escrever um esboço da sua redação. Você não vai escrever, por exemplo, igual eu coloquei aqui, né, na redação, né? Você não vai escrever, o seu brainstorming não portanto, a adoção do ciclo PDCA no planejamento, organização da coleta de dados para relatório. Não, não é isso que você vai fazer. Pessoal, brainstorming é você pegar as palavras-chave. Por exemplo, você vai escrever na sua redação PDCA, você vai colocar plan, vai colocar do, vai colocar check, vai colocar act, vai colocar, vamos lá, melhoria contínua, vai colocar coleta de dados, elaboração de relatórios estatísticos, verificação periódica, medidas corretivas, enfim. É isso que você vai colocar. São palavras-chave. Não é para você sair escrevendo sua redação. Senão você vai perder muito tempo, pessoal. Porque de qualquer maneira, você vai ter que passar limpo na folha definitiva de respostas. Eu não recomendo que você já comece a sua redação. Que eu digo, de já passar para a folha definitiva de respostas. Não. Você vai pegar a folha de rascunho, vai rascunhar, vai esboçar o esqueleto da sua redação, que é o que eu recomendo aqui em fazer o brainstorming, tá? Então, antes de começar efetivamente, vai montando o seu brainstorming, tá? E aí, beleza. Me veio à mente uma palavra XYZ, coloquei no rascunho. Cara, já começa a fazer a prova. Nem perde tempo tentando puxar muita coisa na memória, não. Já vai fazendo a sua prova. Eu começaria pela parte de conhecimentos específicos, né? Existe um... Eu sempre faço assim, cara. Eu começo sempre pelo que é mais importante, que é a parte específica, e depois eu avanço para as demais. Enquanto eu estou fazendo a prova de conhecimentos específicos, você já vai pensando um pouco na sua redação. Se eventualmente, às vezes acontece, tá? Você tá na prova objetiva, as próprias questões vão te dar um norte, assim, vão te dar um insight para você escrever na sua redação. Sempre que vier esse insight na sua mente, anote lá no rascunho. Vai formando o brainstorming, porque quando você tiver todas essas palavras-chave reunidas, fica mais fácil depois para você esboçar o esqueleto da sua redação, tá bom? Então, a minha recomendação, é o que eu faço nas minhas provas, né? É fazer o brainstorming. Então, o brainstorming, pessoal, é palavra-chave. Não é escrever em prosa, não é escrever o texto já corrido como se fosse a redação. Não, são palavras-chave, palavras soltas, conceitos, classificações, citações, artigos de leis, tal, etc., para que você possa esboçar a sua redação, tá? E aí você vai hierarquizar essas ideias, vai esboçar a sua redação e com esse esqueleto, tá? Fica mais fácil depois para você fazer a sua redação propriamente dita. Show de bola? Então é isso, tá? Mantenha calma, tá? Quando você for passar para a folha definitiva de resposta, pessoal, tenha muito cuidado, beleza? Preste atenção, porque aquela folha, ela não pode ser substituída, o que vai corrigir da sua redação é a folha definitiva. Então você já tem que escrever certo ali, tá? Então preste atenção em cada palavra que você escreve. Às vezes a gente está escrevendo, a gente acaba comendo palavras, já percebeu? Quando você está com a mente muito acelerada, às vezes você acaba comendo palavras. Não, cara, tenta controlar a sua ansiedade na hora que for passar para a folha definitiva. É a mesma ideia, cara, do cartão resposta. Você vai passar as bolinhas lá, você tem que ter atenção máxima, não tem? É a mesma coisa da folha definitiva de respostas. Os únicos documentos que a banca vai usar para corrigir, para te dar nota, é o caderno, no caso, é o gabarito, né, o cartão resposta, e a folha definitiva, cara. Se você não escrever certinho ali, já era. Então preste muita atenção, tá bom? E tenha eficiência na hora de escrever sua redação. Lembre-se que você tem até 1 hora para fazer sua redação, porque se você perder muito tempo na redação, vai faltar na prova objetiva. Aí não vai adiantar nada, porque a prova objetiva, ela é condição para que você tenha a redação corrigida. Você pode fazer uma excelente redação, mas se você for mal na objetiva, não vai adiantar nada, porque você não vai ter a redação corrigida, certo? Beleza?
E agora, pessoal, a dica bônus, né? A dica para realmente fechar com chave de ouro o nosso vídeo é usar o chat GPT para sugerir temas, elaborar modelos de respostas ou até mesmo corrigir a sua redação. Beleza? Então, essa parte do chat GPT, eu vou mostrar a parte de correção da redação, que é algo que vocês me pedem muito, é algo que é muito comum, né, que vocês querem, e isso aqui vai te economizar uma grana, né, porque muitas pessoas aí preferem pagar um professor de redação para corrigir, sendo que você pode fazer isso de forma gratuita com o chat GPT. Então, se você nunca usou o chat GPT, vai no Google, tá? Vai no Google, você vai digitar chat GPT, tá? Você vai criar sua conta, beleza? É na OpenAI aqui, né? Você vai criar sua conta no chat GPT e aí você vai começar, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, tá? É esse aqui, ó, chat GPT. Experimente o chat GPT, tá? Eu vou deixar o link aí do chat GPT na descrição, se você tiver dificuldade de chegar nele, mas não tem segredo não, tá, pessoal? É bem tranquilo, tá? Olha só, pessoal, o que acontece? O ChatGPT é uma inteligência artificial, né? Eu acredito que você já saiba disso. Essa inteligência artificial, ela ajuda bastante em várias coisas da sua vida, tá? Então, se você nunca usou, é só você usar essa parte aqui, ó, pergunte alguma coisa. Você pode mandar o que você quiser pro chat, que ele vai te responder automaticamente com modelos, né? Uma IA regenerativa, né? Generativa, que vai te dar respostas. Pode ser, às vezes ele erra e tal, mas pelo menos para esse fim que eu vou mostrar para vocês, de correção de prova discursiva, ele funciona muito bem, tá bom? Então, beleza, eu vou ensinar vocês esses prompts aqui que vocês estão vendo, o prompt para elaborar a resposta padrão. Por quê? Esse prompt é muito bom para que você veja um modelo de redação. Às vezes você fica perdido, você fala assim, cara, como é que eu vou fazer uma redação boa se eu não tenho nem referência, se eu não tenho nenhum modelo aqui para me inspirar e poder tentar fazer igual? Beleza, eu coloquei um prompt aqui em que você pode alimentar esse prompt e ele vai te dar uma resposta padrão para um determinado tema que você sugerir para o chat. Isso aqui ajuda bastante, tá? Se você for aluno, você vai ter acesso a todos esses prompts. O prompt para elaborar temas novos. Ah, Felipe, eu quero escrever um tema novo, como é que eu faço? Pega o prompt, joga no chat, ele vai te fazer vários temas inéditos para você escrever a sua redação, tá? E o prompt que eu vou mostrar para vocês é o prompt para correção da sua prova, que é o que vocês mais pedem e eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza, eu vou abrir esse prompt e basicamente, pessoal, para que você peça, né, para que você alimente o chat, basta você copiar o que eu coloquei aqui, tá? Então tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, corrija minha redação, atribua pontuações para cada critério e me dê um feedback com pontos fortes e de melhoria com base nas seguintes condições. Peguei as condições do edital, que é o vale 100 pontos, o mínimo 50, quantidade de linhas, os critérios, né? Então eu coloquei a pontuação de cada critério aqui, tudo certo. E eu coloquei o campo para você colocar o tema da sua redação, porque você vai ter que alimentar essa parte, e o campo para você colocar a sua redação propriamente dita, tá? Lembrando, pessoal, a sua redação, eu recomendo que você faça ela manuscrito, tá? Só que para você usar essa IA, você vai ter que passar ela a limpo, porque você vai escrever ela manuscrito e a inteligência artificial vai corrigir para você. Se você quiser anexar a foto direto no chat, ele reconhece também. Eu só não sei se é só na versão paga ou se na versão gratuita ele reconhece foto também. Qualquer coisa você confirma no comentário para mim. Mas se você tem a versão gratuita, às vezes você tem uma certa limitação. O que eu acho melhor? Você pegar a sua redação manuscrita, passar limpo, então pega ela, digita ela no Word mesmo, tá bom? E aí você alimenta aqui esse prompt que eu deixei para você, se você for meu aluno, obviamente, eu vou deixar isso aqui só para os meus alunos, tá? Então eu vou copiar isso aqui, tá? Ó, eu vou mostrar, eu vou fazer na tela aqui, vou mostrar o exemplo, né, pronto aqui para vocês. Vou colar aqui, ó, beleza? Aqui, aonde eu coloquei o tema, anexa aqui o tema, eu vou colocar o tema da minha redação, tá? Então, olha só, o tema da minha redação, que eu vou usar aqui, é o tema do concurso do TJ Goiás
para o cargo de analista da área administrativa, que é esse tema aqui, tá? Então eu vou pegar esse tema todo aqui, tá? É só copiar isso aqui, cara, não tem segredo. Ó, vou copiar esse tema todo aqui, aí eu vou lá no chat, eu vou colar nessa parte aqui, tá vendo? Ó, onde eu falo para anexar, você vem aqui e cola, tá? Ó, o tema, né? Então eu vou colar aqui, tá? E a minha redação ela tá aqui embaixo, tá? A minha redação manuscrita é essa aqui que eu tô te mostrando, ó. Essa aqui. O que eu fiz? Peguei essa redação, passei ela a limpo, coloquei ela no formato digitável, que é aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então você vem, copia tudo, tá? Então você vai dar um Ctrl C, alimenta aqui, ó, anexar aqui a redação, tá? Olha lá. Beleza? E aí você dá o Enter aqui, ó. Não tô aparecendo aqui, ó, mas tem um botão Enter ali, tá vendo, ó? Esse botão preto aqui, você vai apertar aqui e aí ele vai corrigir para você. Vamos ver como é que vai ficar essa correção? Olha lá. Então ele já tá me dando as pontuações, tá vendo? Tá corrigindo. Ele fez a leitura, ele faz a leitura de tudo e aí ele vai lá e começa a corrigir minha redação. Ele vai atribuindo pontos, tá vendo, ó? Então tá aí, ó. Conhecimento teórico, ele me deu, dos 30, ele me deu 28 de 30. Aí ele fala, ó, deixa eu até puxar para cá, ó. Aí ele fala, ó, você demonstrou sólido conhecimento do domínio do tema, citando dispositivos legais, conceitos de governança, a abordagem foi pertinente e aprofundada, apenas uma pequena perda por não explorar exemplos práticos mais concretos sobre a população efetivamente, como a população efetivamente utiliza essas informações na fiscalização. Então ele me tirou 2 pontos porque eu não trouxe exemplos práticos, ou seja, diante dessa correção, isso é um ponto de melhoria. Ele está falando para você, ó, melhora nesse aspecto aqui, na próxima redação traz exemplos e tal, é um caso, tá? Ó, argumentação, ele me deu 27 de 30, aí ele falou, ó, os argumentos foram bem selecionados, fundamentados, houve boa articulação entre legislação e conceitos teóricos, entretanto, alguns trechos poderiam trazer uma relação mais direta entre a teoria e o impacto prático para a sociedade, fortalecendo o vínculo com a ideia de acompanhamento social, tá vendo? Então, foi o feedback que ele me deu nesse aspecto. Na clareza, ele me deu 19 de 20. O texto flui bem, com parágrafos bem delimitados e progressão lógica das ideias. A coesão é mantida com o uso de conectores adequados, pequena perda apenas por uso de termos técnicos em inglês sem explicação imediata. Fairness, compliance, disclosure, o que pode dificultar a leitura para alguns. Cara, nada a ver isso aqui, né? Até porque eu expliquei o negócio, mas tudo bem. Ele me deu 19 de 20, foi uma pontuação boa, né? E o uso adequado da língua portuguesa, ele me deu 19 de 20. Ele falou que o texto está redigido em registro formal, vocabulário adequado e boa pontuação. Apenas um detalhe, em corroboram com as leis, o verbo corroborar é no uso culto, transitivo direto, ou seja, o mais correto seriam corroboram as leis supracitadas. Então ele me deu, né, um feedback ali sobre um erro que eu cometi na minha redação, me deu 19 de 20. Total, aí você soma todos os critérios, 93 de 100 foi a pontuação que ele me deu, né? Então, ele me deu o feedback, né? Quais são os meus pontos fortes? Beleza, domínio do conteúdo, estrutura clara, coesão e formalidade, variedade de referências. Quais são os pontos de melhoria? Preciso colocar mais exemplos práticos, explicação de termos estrangeiros, ajuste pontual de regência verbal. Ponto, né? Um feedback completo da minha redação, alimentando a inteligência artificial. Isso você pode fazer para todas as redações que você for escrever aí durante a sua preparação para o concurso da UFG. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender aqui todo o passo a passo de como é que você vai fazer isso aí? Beleza, então é isso. Então, novamente, reforço o convite para que vocês sejam meus alunos, minhas alunas. Vai ser o maior prazer estar com você nessa jornada, tá? Muita gente estudou com os meus materiais no concurso de 2023, tiveram êxito, foram aprovados, foram nomeados porque chamou todo mundo, né? Zerou o cadastro de reserva, né? E nesse concurso vai ser a mesma coisa, pessoal. E eu tenho certeza que essa redação aqui, os meus alunos vão fazer uma excelente redação, cara. Aqui eu quero fazer pessoas, assim, craques. Eu quero ver a galera gabaritando essa redação aqui, beleza? Porque aqui, cara, eu coloco o guia,
os temas já que foram cobrados, tá? Eu coloco aqui, eu peguei alguns temas principais que já foram cobrados e eu desenvolvi uma resposta padrão para esses temas e coloquei um guia de temas inéditos também para você fazer, tá? Também coloquei uma folha de rascunho, porque quando você for escrever, passar sua redação a limpo, você tem que imprimir um layout de redação compatível com a banca verbena. Então esse layout aqui é muito próximo, né, do layout da verbena, porque o espaçamento é mais ou menos esse, né? Então você já tem que se acostumar, porque às vezes você tem uma letra pequena ou uma letra muito grande, você já tem que se adaptar ao layout, né, o provável layout que você vai encarar lá na folha definitiva de respostas, tá bom, pessoal? Então é importantíssimo que você pegue essa folha, imprima e faça a sua redação em cima dela, tá bom? E os filtros da prova discursiva, como eu falei para vocês, esse filtro ele está bem completo, porque eu faço esse levantamento de questões discursivas cobradas pela Verbena, né, no site Tec Concurso. Então vocês precisam ser assinantes do Tec Concurso e aí vocês vão ter acesso aqui a essa minha planilha bem completa, analisando os blocos e os eixos temáticos da sua redação. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.